Vamos iniciar aqui a parte, né, introduzir, na verdade, aos conceitos de programação CNC. Então, a gente sabe, né, que o controle numérico dessas máquinas, ele desempenharam grande importância para o crescimento e desenvolvimento da indústria. Isso foi possível, né, graças ao desenvolvimento de máquinas com maior estabilidade quanto às condições de fabricação, além ali do aprimoramento dos softwares de programação, CAD e CAM, que permitem, né, a criação e o aperfeiçoamento dos processos produtivos. Então, hoje em dia, né, a gente tem softwares de programação que permite a gente fazer simulações, né, realização de testes diversos antes da transmissão desse programa para o CNC, o que possibilita identificação e correção de falhas que surgirem no decorrer do processo, reduzindo assim o número de produtos fabricados fora dos padrões exigidos, certo? Então, é de conhecimento que a programação é que define a movimentação dos eixos da máquina, certo? Durante o processo ali de usinagem. Então, essas máquinas, elas trabalham através da leitura dos códigos e dos comandos desenvolvidos e assim especificam, né, as trajetórias corretas das ferramentas que vão gerar as geometrias e as dimensões do produto desejado. Então, aqui ao lado, né, a gente tem realmente uma figura que demonstra um processo de simulação desse processo, em que o software vai ler linha por linha do comando, né, do código aqui, e vai executar na interface do programa os movimentos, né, e os comandos desenvolvidos dentro desse código. Então, se tiver algum erro nesse código, a gente consegue antecipar esse erro através desses testes e simulações e corrigir eles, né, antes de ser enviados para o CPU ali do nosso CNC. Então, a estrutura, né, de programação do CNC, eles são elaborados seguindo alguns modelos, né, que definem as características gerais. Então, por mais, né, que a programação, a forma como a CNC lê o código padronizado, que varia de fabricante para fabricante, existem algumas estruturas que são comuns a todos os códigos, certo? Ou seja, a gente tem, né, a definição e a identificação e o nome do programa, a orientação das coordenadas, se vão ser utilizadas coordenadas incrementais ou coordenadas absolutas, a forma de trabalho, se vai ser em milímetros ou polegadas, a velocidade de rotação e explicações e alertas ao operador. Ou seja, existem ali, né, modelos estruturais que definem características gerais do programa, certo? Então, essas informações elas são agrupadas em diferentes partes do programa, que são definidas, né, em cabeçalhos, comandos e funções tecnológicas, blocos de usinagem e fim de programa. Então, no cabeçalho, a gente tem a identificação do programa, né, e o nome desse programa. Na parte dos comandos e funções, a gente tem, né, a orientação para a máquina dos passos iniciais que elas têm que seguir. No bloco de usinagem, a gente tem a definição do percurso e do posicionamento das ferramentas durante o processo de usinagem, e o fim do programa, como o próprio nome diz, realmente define o momento de parada ali do processo de usinagem. Então, o cabeçalho, né, ele é composto pelo código ou número de identificação do programa, juntamente com a sua nomenclatura. Como ele não contém comandos de movimentação ou especificações de troca de ferramentas, velocidade de corte, velocidade de avanço, eles geralmente são ignoradas pela máquina no momento da leitura e serve apenas ali para o operador conseguir identificar esse programa. No bloco de comandos e funções tecnológicas, a gente tem a indicação das primeiras ações a serem tomadas pela máquina.
Então, ali a gente indica o padrão numérico das coordenadas, se vai ser em milímetros ou se vai ser em polegadas, a ativação da velocidade de corte, programadas em milímetros por minutos para processos de usinagem, né? E quando é para tornos, por exemplo, a gente tem a indicação da velocidade de corte em milímetros por rotação. A habilitação da primeira ferramenta de corte acontece nesse bloco também. O sentido de rotação do eixo principal, certo? E a definição também da velocidade do eixo principal. Então, a partir, né, desses comandos, a gente tem a utilização do emprego da letra N para identificar cada linha do nosso código, certo? Então, note aqui, né, na figura que cada linha do programa tem um código N associado que define realmente cada linha de comando do programa. Os blocos de usinagem, eles definem, né, os comandos primários, né? Eles definem as movimentações e trajetórias realizadas pelas ferramentas de corte, a fim de realizar a usinagem das geometrias da peça. Então, as movimentações dos eixos, né, são definidas por códigos de avanço, que definem um avanço, né, precedido ali da velocidade, né, de avanço, ou seja, de um avanço programado. Então, o código G00, né, ele define um avanço rápido da máquina, ou seja, na maior velocidade, né, o avanço máximo da máquina. Já o código G01, associado com o código, com o comando F, vai definir ali, né, uma interpolação linear com um avanço de velocidade programada. O código G02 e o G03 já definem a interpolação circular, né? Sendo o G02 no sentido horário e o G03 no sentido anti-horário. Então, nos blocos de usinagem é que são definidos também, né, as subrotinas de trabalho conhecidas como ciclos, ou seja, aqueles conjuntos de operações ou repetições de uma mesma operação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de uma peça feita através de uma subrotina dessa, que são furações, né, feitas através de um ciclo dessas subrotinas. Então, elas servem, né, para realmente reduzir a quantidade de linhas do nosso código. Então, esses ciclos eles visam simplificar essa programação, uma vez que agrupam uma extensa quantidade de operações idênticas em uma única linha do programa. Na parte do fim do programa, né, como o próprio nome já leva a deduzir, é um comando encarregado de indicar para a máquina o término do processo de usinagem. Então, é indicado antes, né, da indicação do código de fim de programa, que a gente indique coordenadas para posicionar a ferramenta de corte afastado da peça, né, para facilitar ali a retirada dessa peça e processo, às vezes, de medição, né, das dimensões dessa peça. Então, antes de indicar um código M30 ou M2, que são os códigos usuais de fim de programa, a gente define, né, as coordenadas de posicionamento da ferramenta afastado da peça. A gente tem os blocos de comentários, né, que é possível ali a gente inserir comentários e informações que auxiliem o operador na identificação e execução de ações importantes, certo? Através, né, de comentários feitos entre parênteses. Então, quando esses comentários são feitos entre parênteses, a máquina entende, né, que aquele comando entre parênteses deve ser ignorado e serve apenas ali como orientação, né, para o operador da máquina. Então, né, como em outros processos, a gente tem a possibilidade de uma programação manual dos tornos e centros de usinagem CNC. Então, como o custo, né, de aquisição de softwares específicos de CAD e CAM são altos, algumas empresas, né, optam por fazer a programação manual dos códigos de programação. Então, essa programação
manual, ela é utilizada na elaboração de programas curtos e baseia-se ali na ordenação de códigos, né, e comandos a serem inseridos na máquina por meio do painel de programação da máquina e são transferidos, né, para a máquina ali através de cartões, de memória, pendrive ou próprio teclado, né, acoplado ali no painel de programação. Então, para realizar uma programação manual, a gente tem antes, né, que fazer um planejamento desse processo, certo? Então, na etapa de planejamento, a gente precisa fazer uma análise e entendimento do que foi projetado, né? E através disso, ele vai ser o nosso alicerce, do que será produzido, né, mediante a utilização das máquinas CNC. Ou seja, então, a partir dessa análise do projeto, torna-se possível a gente compreender quais as relações que vão ser adotadas, né, para gerar a nossa programação. Essas relações são a escolha da ferramenta de corte, né, a definição do ponto de referência inicial do sistema de coordenada, a definição das fases do processo de usinagem, ou seja, a fase de desbaste, semi-acabamento e acabamento quando exigirem, né? Então, para a gente ter êxito numa programação manual, a gente tem que conhecer os comandos que devem ser utilizados nessa composição, certo? Em função disso, a gente vai, né, começar a entender os conceitos que definem tais comandos e as particularidades que auxiliam no movimento, no momento da sua definição. Então, o primeiro ponto, né, que a gente precisa entender é o eixo de coordenadas. Então a gente sabe que o movimento, né, o percurso que a ferramenta de corte vai realizar durante o processo de usinagem é dado através de coordenadas, certo? E essas coordenadas são baseadas em um eixo, né, de coordenadas. Então, o cruzamento de três retas perpendiculares entre si, chamados de eixos lineares primários, vão formar os nossos planos primários, certo? Então, esses planos primários vão nos dar, né, o posicionamento do percurso da ferramenta. Então, quando as linhas primárias são combinadas, geram para a gente os planos primários, e através desses planos primários a gente define o plano de trabalho da ferramenta. Então, quando a gente tem, né, a intersecção dos eixos primários da máquina e a formação dos planos primários, a gente tem a formação dos planos de trabalho. Então, desse lado, a gente tem o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante de trabalho. Então, note que a nomenclatura dos quadrantes, né, dos eixos, é dada no sentido anti-horário, certo? Então, para que uma máquina CNC consiga compreender os posicionamentos dentro do programa, é preciso que a gente estabeleça referências, né, como base para as suas ações. Então, em função dessas referências, a gente aplica, né, o sistema de coordenadas. Então, ele é um método que é usado para a identificação dos pontos ou posicionamentos responsáveis pela formação das dimensões e geometrias da peça. Então, esses pontos de referência, eles são, né, indicados através dos eixos existentes na máquina, que estão dispostos dentro dos planos primários. Ou seja, a relação do sistema de coordenadas, ele varia em função do tipo de máquina ferramenta utilizada, certo? Então, se eu tenho um centro de usinagem, eu já tenho, né, três eixos de trabalho, três eixos associados àquela máquina. Já quando eu tenho tornos, por exemplo, CNC, eu tenho a utilização de dois eixos de trabalho, certo? Então, essa relação do sistema de coordenadas varia em função da máquina utilizada. E a gente encontra, né, a indicação desses eixos através de um artifício conhecido como regra da mão direita, que consiste na utilização, né, dos nossos três dedos da mão, o polegar, o indicador e o dedo do meio,
certo? Tendo que o eixo Z, ele é sempre alinhado ao eixo principal da máquina. Então, alinhando aqui o eixo Z ao eixo principal da máquina, a gente tem a definição dos demais eixos de referência, certo? Então, a gente começa a ver aqui a definição dos sistemas de coordenadas que podem ser utilizados na máquina, né? Na máquina CNC. Então, a gente tem um sistema de coordenadas baseados em cartesiano, né? Baseados em coordenadas cartesianas absolutas, baseadas em coordenadas incrementais e sistema de coordenadas polares, certo? O mais comum de se utilizar na programação das máquinas é o sistema de coordenadas absolutas, certo? Então, eh, a programação baseada nesse sistema de coordenada caracteriza-se ali pela definição, né, de um ponto de origem, de um ponto zero, né, chamado de zero da peça, certo? Que é um ponto que vai ficar fixo na região ali do material, que vai servir como referência para especificar todas as demais coordenadas de deslocamento dos eixos, né, ao longo da usinagem. Então, eu preparei alguns exercícios aqui para a gente entender como se dá esse sistema de coordenadas absolutas, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, uma peça cilíndrica que vai ser usinada em um torno CNC, certo? Então, eu tenho uma torre, né? Então, isso aqui é uma representação da ferramenta de usinagem localizada em uma torre traseira, ou seja, nessa posição acima da peça. Se essa ferramenta tivesse aqui abaixo, seria uma torre dianteira, e aí inverter o sentido aqui do eixo X, né? Se fosse uma torre dianteira aqui embaixo, o X positivo seria na parte de baixo do nosso eixo, certo? Então, para que a peça, né, para que a gente consiga essa geometria de peça, a gente precisa indicar dentro dos nossos comandos de usinagem qual que é o percurso da nossa ferramenta, ou seja, indicar, né, as coordenadas cartesianas de cada ponto desse, de P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Ou seja, indicando esses pontos, a gente vai dizer, né, para nossa máquina o percurso aqui, ó, que a nossa ferramenta vai seguir, certo? Então, o trajeto aqui, P3 para P4, depois vai para P5, depois para P6 e depois para P7. Então, dessa forma, a gente dá, né, a referência para a movimentação da nossa ferramenta, certo? E como que eu dou, né, a coordenada desses pontos aqui que vão indicar o trajeto, né, o percurso da nossa ferramenta. Então, no sistema de coordenadas absoluto, cada coordenada de ponto aqui é baseado realmente nesse ponto fixo aqui no espaço, né? Que nesse caso foi definido como na face da nossa ferramenta, na face frontal da ferramenta. Então, todas as coordenadas, né, dos pontos que a ferramenta vai passar é baseado, né, referenciado a partir desse ponto. Então, por exemplo, se eu for definir qual que é o ponto P1, né? Qual que é a coordenada do ponto P1? Então, note, né? Então, uma outra observação aqui que deve ser feita. Quando a gente está trabalhando com tornos CNC, ou seja, com usinagem de peças cilíndricas, as dimensões que são indicadas na programação CNC é referente ao diâmetro dessa peça. Ou seja, quando eu vou indicar a posição em X aqui desses pontos, né, que vão fazer a usinagem desse trecho aqui, é em relação ao diâmetro, né, desse eixo aqui. Quando ele estiver percorrendo os pontos referente a esse diâmetro intermediário, a gente precisa indicar o valor desse diâmetro e aqui no final a gente indica o valor do diâmetro maior. Então aqui, quando a gente estiver resolvendo os exercícios, vai ficar mais claro essa identificação. Então, por exemplo, qual que são as coordenadas, né, do ponto P1? Então, P1, a gente vê aqui, ó, que ele está na origem da nossa peça, ou seja, no x0 e y0, certo? Então, quando eu indico, né, para minha máquina o ponto x0, z0,
eu faço a minha ferramenta, né, encostar aqui na face da peça. Então, realmente chegando aqui na origem, né, no zero da peça. Depois eu preciso indicar para a peça, né, vir aqui para a posição P2. Quando ela vem para P2, ela tem que vir na posição aqui, ó. Então ela anda 10 unidades no eixo X positivo e não anda nenhum aqui no Z positivo. Ou seja, o ponto P2, ele é dado, né? Lembra que é em referência ao diâmetro, certo? O diâmetro dessa peça aqui é o que? É 20, né? Então, ele tem 10 acima aqui e 10 abaixo, ou seja, o diâmetro dessa peça é 20. Então, para nossa ferramenta vir para o ponto P2, ele tem que vir para as coordenadas do ponto 20 e do ponto 0, ok? Agora eu preciso indicar para minha ferramenta vir para o ponto P3, certo? No ponto P3, ela não desloca nada, né, em relação ao eixo X, mas ela tem um deslocamento aqui negativo no eixo Z. E ela desloca quanto negativo aqui no eixo Z? Ela desloca menos 20 no ponto Z, certo? Então, aqui ela continua, né, na posição 20, certo? E depois ela vem aqui para Z em menos 20. Beleza? Então, eu continuo aqui o percurso da ferramenta e ela vem para o ponto P4. Então, note que aqui ela já muda, né, o diâmetro que eu preciso indicar para a posição X, certo? Então, agora o novo diâmetro, ó, é 20, né, para cima e 20 para baixo, dando ao total um diâmetro de 40, certo? Então, quando eu indico o ponto P3, eu indico, né, que essa ferramenta tem que vir para a posição 40 em X, certo? E aí ela permanece em Z igual a menos 20, certo? Para o percurso agora, né, de P4 para P5, então quando a ferramenta vem nesse percurso, ela, ela continua, né, em 40 aqui para o eixo X, e ele desloca agora, ó, aqui no eixo Z em quanto aqui? Menos 40, certo? Então ela permanece em 40 e menos 40, certo? Agora ela vindo aqui para o ponto P6, certo? No ponto P6, eu já aumento o diâmetro da minha peça, certo? Que vai ser o quê? 30 para cima e 30 para baixo, né? Vai ser um diâmetro de 60. Então, esse diâmetro aqui é 60. E o ponto Z, né? Ele não se deslocou. Então, eu venho aqui, ó, ando 60 para X e continuo em menos 40 em Z, certo? E o último ponto aqui, P7. P7 ele já andou aqui, ó, em Z menos 60 e em X ele continuou em 60, certo? Então, esse processo que eu acabei de fazer aqui, né, indicando para a máquina quais são as coordenadas, vai me indicar o percurso, né, que a ferramenta vai fazer para usinar essa peça. Então, quando eu falo as coordenadas de P1, P2 até P7, significa que primeiro, né, a ferramenta vem, encosta na origem da peça, depois ela sobe 20 unidades em X, certo? Que é o diâmetro da nossa ferramenta. Depois ela vem, né, aqui para o ponto P3, 20 menos 20. Depois ela vem aqui, ó, para 40 menos 20. Depois ela vem para o ponto P5, 40 menos 40, depois para 60 menos 40, depois para o ponto 7, certo? Então eu estou dando aqui o traçado da nossa peça, certo? Então, para a gente ver, né, se ficou claro esse entendimento aqui, vamos fazer mais um exercício. Agora, né, a minha torre já está em uma posição diferente, né? Ela começa aqui numa posição P1 de segurança e eu quero, né, fazer o traçado que essa ferramenta vai fazer durante o processo de usinagem, ou seja, qual que é o percurso dela. Então veja, né, que a nossa ferramenta ela vai sair do ponto P1, vai vir para o ponto P2, que é próximo aqui da face da nossa peça. Então o eixo, né, a referência aqui, ó, deixa eu dar um zoom.
Então, o ponto zero da nossa peça foi definido na face frontal novamente da peça, certo? Então, a ferramenta ela sai do ponto P1, chega em um ponto próximo, né, da face da nossa ferramenta, da nossa peça, para iniciar aqui o processo de usinagem. Então, de P2, né, ela vai para P3, certo? De P3 ela vem para P4, ela vai seguindo esse percurso aqui, né, em que cada vértice aqui foi nomeado com com o código, né, de P1 até P10. Então, com a rotação aqui, né, do eixo árvore do nosso torno, executando o movimento de corte, e a gente dando o movimento de avanço da ferramenta através da definição dessas coordenadas, a gente vai tendo, né, o processo de usinagem, a remoção de material, dando o formato, a geometria dessa ferramenta. Então, vamos ver como é que a gente define, né, essas coordenadas, da nossa ferramenta. Então, o ponto P1, né? Ela está aqui, ó. Aqui é porque não ficou indicado, mas ela está a 50 unidades daqui, né? Então, esse pedaço, né? Desse ponto até o ponto P1 aqui, ó, é 50. Ah, tá aqui, é porque o zoom tava grande. Então, pessoal, ela está aqui, ó, em Z. Deixa eu ver aqui, peraí que deu uma travada aqui. Então, no ponto Z, né? Então, esse ponto aqui, ele é definido como? Tá sumindo. Ah. Então, esse ponto aqui, ó, em X, né? Ele vai ser 150, tá vendo? Que é o diâmetro total aqui que ela tem que percorrer. Então, X é 150 e Z é 50, certo? A coordenada do ponto P2, né? A ferramenta vem para cá, a gente já tem o quê? A gente tem, né, esse pedacinho do chanfro aqui, ó, de 3 milímetros, certo? E em Z, ele tem o quê? Note que eu tenho aqui, ó, a indicação de um chanfro, né? Um chanfro aqui. O que que esse chanfro aqui, ó, tá me dizendo? Que ele é um chanfro quadrado em 45 graus, em que esse lado aqui, ó, esse pedacinho é 3 e esse pedacinho faltando aqui é 3. Como eu estou referenciando com base no diâmetro, eu tenho que indicar, né? Por exemplo, esse pedaço em conjunto com esse pedaço aqui. Então, a coordenada do ponto P2, né? Ele vai ser o quê? Vai ser 20 desse diâmetro, menos, né? Esse 3 aqui, menos esse 3 aqui. Vai ser 20 menos 6, que é quanto? Vai ser 14, certo? E no eixo Z, né? Ele tá Z positivo aqui, né? Lembra que a gente está em P2, ele tá positivo em 3 unidades, certo? Então, já no ponto P3, como que é a coordenada do ponto P3? Então, o nosso ponto, né, é zero da peça, ou seja, o ponto fixo, está aqui. Então, eu cheguei no Z igual a zero e no X aqui, ele continua, né, na mesma posição do ponto 2. Ou seja, vai ser 14 e zero, certo? Agora, ó, ele vem aqui para o ponto P4. Então, lembra da condição do chanfro, que é como se fosse um triângulo? Deixa eu ver se eu consigo. Então, a indicação do chanfro, pessoal, é isso aqui, ó. Esse chanfro aqui, ó, quadrado, 3 por 3. Então, é essas dimensões aqui, ó. Então, aqui, ó, eu vou ter 3 unidades aqui, 3 unidades aqui,
certo? Indicando, né, um chanfro. Então, eu estou fazendo uma representação desse pedacinho aqui. É como se eu pegasse esse pedaço, né, e fizesse um zoom aqui. Então, essa indicação de 3, né, x 45 graus, está me indicando que é um chanfro quadrado, né, com um ângulo de 45 graus aqui. E aqui é a dimensão desses lados, 3 para cá e 3 para cá. Então, para eu vir para o ponto 4, né, eu já subo aqui, né, esse pedacinho, ou seja, eu pego essa coordenada do eixo X e subo 3 dimensões para cima daqui e 3 para cá, ou seja, eu chego no diâmetro de 20, certo? E aí, no eixo Z, né, eu andei para cá quanto? Eu andei para cá -3, correto? Então, eu estou aqui agora no ponto 4, né? Que é 20 menos 3. Então, saindo do ponto 4 para o ponto 5 aqui, ó, a minha ferramenta, ele faz o quê? Ela continua, né? Na posição x igual a 20. E agora ela anda aqui quanto para dentro aqui do eixo Z, né? Então, ela anda 20 no eixo Z, certo? Agora, do P5 para o ponto P6, eu vou subir aqui, ó, uma quantidade, certo? E essa quantidade é definida, né? Opa, com relação agora a esse raio aqui, né? Esse chanfro com raio aqui. Então, ele é um raio de 3, ou seja, eu tenho um raiozinho aqui, ó, 3 para cá e 3 para cima. Então, eu pego 40, né? Eu tenho um diâmetro de 40, eu tiro 3 daqui e tiro 3 daqui. Ou seja, vai me dar, né? O ponto P6 vai ser o quê? 40 menos 3 em cima e 3 embaixo, né? 40 menos 6, que vai ser 34, certo? E o Z, ele vai andar o quê? Ele andou 20, né? Ele estava nessa posição 20 e andou 3 aqui, ó, mais 3 negativo, devido ao raio do chanfro, certo? Então ele vai para -23, certo? Então agora eu estou no ponto P7. Então eu preciso andar agora até o ponto P8, certo? No ponto P8, ele continua na mesma posição, né? Da coordenada X, certo? Que vai ser 34 aqui. E ele andou para dentro quanto aqui agora, ó, em relação, né? Lembrando que é sempre em referência a esse ponto fixo. Então ele andou em Z, né? -40. Então, o ponto P8, né? A gente tem 34 aqui em X e -40 aqui. Que tá errado, pessoal. Que era ponto P7, ele é -23. Eu tinha colocado errado, -23. Ponto P6, né? Ponto P6, ele é. Deixa eu baguncei aqui, ó, pessoal. Peraí, deixa eu me arrumar aqui. Vamos voltar pro ponto 5. Então, ponto 5 ele tá em 20, -20, né? Quando ele vai para P6, ele subiu o que aqui? 40 menos 6, 34, certo? E ele continua em -20. Quando ele vem para P7, ele vem para 40 e andou -23, certo? Quando ele vem para P8, ele andou o quê? Ele continua na posição x40 e andou -40 no eixo Z, certo? Quando ele vem para o ponto P9, agora, então ele tem aqui, ó, ele andou, eu tenho um diâmetro de 80, né? Só que eu tenho esse chanfro quadrado aqui, né? Do mesmo jeito, ó, chanfro quadrado de 3 milímetros de cada lado. Então eu tenho que descontar 3 daqui e 3 daqui, que seria 74, certo?
74, né? 80. E em X, né? Do 74 em X. E em Z ele permanece aqui no menos 40. Para quando ele chegar aqui no ponto P10, ele vai andar o quê? Então, ele vem para o diâmetro de 80, certo? E depois ele andou mais 3 aqui, né? No eixo X, que vem para menos 43, certo? Então, esse aqui é o percurso, é a trajetória feita, né? Pela nossa ferramenta, beleza? E agora, né, vamos fazer aqui mais rápido. Agora eu tenho uma torre, né, traseira também, só que meu ponto zero já está aqui, ó, na face anterior da nossa peça. Ou seja, o nosso ponto fixo, nossa referência do sistema de coordenadas já está aqui na parte de trás da peça, certo? Então, quando eu determino o ponto A aqui, ó, a coordenada desse ponto A, eu tenho que 50 no eixo Z, aumentar essa tamanho aqui. Então, e em X eu tenho zero, né? Porque ele não andou nada aqui, ó, em relação ao nosso eixo, certo? O ponto B, né? Então, agora minha ferramenta sai daqui do ponto A e vem para o ponto B, certo? No ponto B, eu tenho o quê? Eu andei quanto em X? Eu andei nosso diâmetro aqui de 20, certo? Menos 2 daqui do chanfro e 2 desse lado aqui do chanfro, certo? Então ele andou aqui em x 40 ou 20 menos 4, que é 16, certo? E agora em z, né? Em z ele continua como 50 positivo, certo? Quando a ferramenta faz esse trajeto do ponto B para o ponto C, quais que são as coordenadas aqui do nosso ponto C? Então, o ponto C para, né, para a coordenada X, ele está em 20, que é o valor, tá vendo, desse diâmetro aqui, né, dessa parte da peça. E em Z agora, ó, ele tem o quê? 50, certo? Positivo, menos esse pedaço aqui do chanfro, que vai ser o quê? 48, né? Só que 48 positivo. A gente está trabalhando agora na parte positiva do eixo Z, certo? Então eu tenho aqui, ó. Então a distância de Z, desse ponto aqui, ó, em Z, então esse trechozinho aqui, ó, seria 50 menos os dois do chanfro, que seria 48, certo? Já o ponto Já o ponto D aqui, né, pessoal? Então a ferramenta já faz esse trajeto e para no ponto D. Agora, né, com referência, sempre referenciando no nosso ponto fixo, ou seja, no ponto que foi definido como zero da peça. O ponto D, né, ele já vem aqui, ó, ele tá em 20 ainda, em X, e em Z ele já tem o que aqui, ó, seria 50 o total, menos esse pedacinho, ó, seria 30, né? O ponto E agora, então a ferramenta faz aqui, ó, esse trajeto aqui, removendo o material, certo? E vem para o ponto E. O ponto E, qual que é a coordenada dele? Em Z, né? Ele tá 18 aqui, tá vendo? E em X ele é 40, que é esse diâmetro aqui, certo? Então aqui é 40 em X e em Z ele é 18. E o último ponto, né? Ele vem para a coordenada de F. F é o quê? 40 em X. E chegou no ponto zero do eixo Z, certo? Então, pessoal, esses foram alguns exemplos de como a gente define as coordenadas dos pontos absolutas, né? Lembrando aqui, é sempre como referência o ponto fixo da peça, definido como o ponto zero da peça, certo? E aí todas as coordenadas desses pontos são dados, né, em relação ao ponto fixo aqui da peça, certo? Então, aqui foi definido o ponto, né? O ponto zero da peça foi definido na parte anterior da peça, na parte frontal da peça, né? E aqui na parte de trás da peça.
Quando eu tenho essa definição do ponto zero aqui na face frontal da nossa peça, eu vou trabalhar, né, sempre no segundo quadrante, ou seja, com z negativo e x positivo. Quando eu defino o ponto zero na face traseira da peça, eu já trabalho no primeiro quadrante, que é em x positivo e em z positivo. Então é isso, pessoal. Até o próximo encontro.